Eu vou chamar a nossa palestrante, Misma Romanini. Ela é casada com Anísio Romanini. Eles são proprietários dos shopping centers Alto da 15 e Champanhar, em Curitiba, no Paraná. E também ela é empresária no ramo de confecção no segmento de fitness. Deus te abençoe. E a gente está aqui preparada para ouvir com maior alegria o que Deus fez na tua vida e o que pode fazer na vida de cada uma que está aqui nessa tarde. Amém? Amém, foi para isso que eu vim. Obrigada, viu? Boa tarde a todas. Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui nessa tarde, no meio de mulheres alegres, barulhentas, que fez, mas muito bom, não é ruim isso, e vi todas com bastante amizade, conversando, assim, parece que conhecem há muito tempo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por poder estar aqui nessa tarde, testemunhando um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Como que ela já... Isso, obrigada. Como que ela já disse, meu nome é Misma Ferreira Romanini. Eu sou casada com Anísio Romanini. Nós temos 2 filhas, 2 genros e 3 netos. Mas a Cristina e a Maristela já me proibiu para não falar do neto, porque se eu começo falando de netos, eu só fico falando, e tem um de 6 meses agora, eu só fico falando de netos. Eu quero dizer para vocês sobre a minha vida, eu sou a 2ª filha de 4 irmãs e 1 irmão caçula. O meu pai sempre passou valores diferentes do que os outros pais passam para as filhas, por causa do estilo de vida que o meu pai tinha. O meu pai nunca viveu bem com a minha mãe. E ele tinha garotas de 15 na época, 18 anos, de 18 a 21, aí trocava por outra. E quando ele viu as filhas dele ficando moça, bonita para casar, então ele começou a colocar conceitos na nossa mente. Que o casamento não era bom, que o amor passava no 2º mês, e que depois vinha a realidade da vida. E que a realidade da vida... Está dando eco, não está? A minha posição, não? E que a realidade da vida era bem dura. E quando ele viu, então, ele não queria que fizessem com as filhas dele o que ele fazia com aquela mulher. Por isso que ele começou a passar esses conceitos. Eu, apesar de não ser a mais velha, eu fui a primeira a casar. Mas eu morava em Maringá e o meu marido em Londrina. O meu namorado era de Londrina. A minha família... ela era toda de São Paulo ou outros lugares, e a dele era inteirinha em Londrina. Então, ao invés dele vir casar em Londrina, em Maringá, eu fui para Londrina para fazer o casamento, para nós nos casarmos. No dia do meu casamento, de manhã, eu falei para o meu pai, eu estou indo para lá agora, o senhor me abençoa, e falei tchau para ele. Ele falou, olha, minha filha, se você quiser hoje, lá na frente, na festa, nós vamos festa para umas 500 pessoas, você pode falar não, que eu banco você. Mas depois, se casar, você vai se arder com os seus problemas. Aí, mesmo assim, eu estava bem definida, eu sabia o que eu queria, e meu marido também gostava do meu namorado na época, né? E nos casamos. Nos casamos, passados uns 6 meses, eu falei para o meu pai, olha, pai, já fazem 6 meses e o amor ainda não passou. Ele deu uma risadinha, mas essa maneira de nos educar, a mim não influenciou muito. Na época, a gente fazia muito enxoval, muita coisa. Ele, não, isso você não vai fazer. Você vai dirigir, você vai estudar, você vai ser uma pessoa independente, que era tudo que a minha mãe não era. E ele sempre colocou isso na cabeça das 4 irmãs, né, minha e das minhas irmãs. E eu tinha uma irmã muito parecida comigo. Assim, as pessoas confundiam. Se passava num lugar, eu depois achava que era ela. A gente só era, a nossa diferença são 11 meses. E então ela só era um pouquinho mais baixa do que eu. E a minha irmã não aceitava esses conceitos do meu pai. Então meu pai falava que era para a gente ser professora, para nós sermos executivas, para nós sermos famosas. E essa minha irmã falava assim, eu só quero casar e ter filhos, eu quero ser mãe, eu não quero ser alguém como o pai nos ensina. E ela, sendo assim, ela vivia se arrastando para os rapazes, e os rapazes corriam porque ela só queria casar. Essa minha irmã. Então, eu me casei em Londrina, daí 6 meses já mudamos para Curitiba, e de Curitiba meu marido foi promovido e nós fomos para Blumenau. E quando nós fomos para Blumenau, eu já tinha as 2 filhas, que é 1 ano e meio de diferença uma da outra.
E aí essa minha irmã começou com alguns problemas, que na época era depressão também, mas a gente não sabia o que era. E meu pai não sabia o que fazer com ela, pediu que ela fosse morar conosco em Blumenau. E ela foi morar com a gente. Sempre meu marido, eles falavam que a nossa casa era clínica, que a gente ajudava um da maneira como a gente podia e ajudava outro também. Mas aí, por ela parecer muito comigo, e ela estava namorando muito, então meu marido que viajava, porque nessa época ele trabalhava numa multinacional, ele viajava de segunda-feira de manhã até sábado de manhã ou sexta-feira à noite. E ela começou trazendo o namorado em casa, e muito parecida comigo. Eu vi que aquilo não estava dando muito certo. Depois ela engordou bastante e as pessoas pensavam que eu era solteira e ela era a mãe das meninas. Então, chegou no final do ano, eu não tive vontade de que ela continuasse conosco. Mas eu não tive coragem de falar, você volta para a casa dos nossos pais. Ela já estava um pouco melhor e ela voltou. Ela falou que ia voltar e eu fiquei quieta. Passados 6 meses, logo em seguida que ela chegou lá, ela arrumou um namorado, estava namorando firme, falando que ia casar, em 6 meses já, os 3 meses de namoro, mas que logo iria casar. E naquele mês de julho, ela se suicidou. Quando isso aconteceu, eu me senti culpada, porque eu não a convidei e não insisti que ela ficasse em casa. E aquele ano que ela ficou em casa, foi muito bom para ela. E foi bom para nós também. Então, eu comecei a me sentir culpada, insatisfeita, e aí eu culpava a mim e culpava as pessoas que estavam à minha volta também. Aí achava que tudo que as pessoas faziam para mim era pouco. Tinha que me ajudar mais, tinha que fazer alguma coisa por mim. E meu marido sempre viajou, como eu disse. Ele tentando me ajudar, ele falou, você dá aulas? Ao invés de dar aulas, eu vou montar um negócio para você. Vamos montar uma loja. Você tem muito jeito para isso. Então, eu vou comprar uma loja para você e vamos começar um novo negócio, porque eu também não estava contente com o meu trabalho. Eu falei, então tá bom. No dia que eu falei, tá bom, ele não viajou naquele final de semana, ele ficou e alugou a loja. Ele já chegou em casa comigo, olha a chave da loja. Nós não tínhamos empresa, nós não sabíamos o que ia abrir, nada, mas já estava com a loja alugada. A partir daí, a minha vida mudou bastante. Então, e aí nós não conseguimos, a loja foi o sucesso que ele imaginava que fosse ser, mas era tudo sonho dele. Ele falava que ele ia ter 7 lojas, depois ele ia sair dessa multinacional. E eu fui realizando os sonhos dele. Mas com o passar do tempo, ele viajando, ele chegava, a nossa conversa era só de trabalho. Aí eu já estava me sentindo culpada, eu me sentia muito culpada, angustiada. Aí, trabalhando junto, eu já comecei vendo que não dava certo. Ele muito determinado, muito mandão, e tinha hora que eu não sabia se ele me tratava como sócio ou como empregada. E a gente casa para quê? A gente casa querendo ser feliz. E eu vi que aquela história, por isso que eu contei a história do meu pai, eu vi que aquela história que meu pai falava era verdade. E que as coisas estavam ficando diferentes. Mas eu pensei, não, eu vou lutar para que na minha vida não seja desse jeito. E nisso nós fomos passear em Londrina e os pais do meu marido estavam com problema financeiro. Aí meu marido falou, eu vou levar vocês para Curitiba, porque era eu cuidando da loja, da casa, das meninas, e ele viajando. Ele falou, então o pai e a mãe vai lá e ajuda a mesma. Mas eles não tinham dinheiro para ser sócio, eu não tinha contato com eles praticamente, e eles vieram para lá. Aí meu marido continuou viajando e eu com a sogra doente, o sogro doente e uma cunhada de 15 anos. E aí ele entrou como sócio num negócio que já estava dando certo. Ele entrou com 10% e queria mandar em mim. Eu não sei as mulheres daqui de Porto Alegre, eu acho que deve ser diferente, mas as do Paraná são mandona. As de lá são, eu sou igual a elas. Aí ele teve dificuldade para isso. Nosso relacionamento ficou muito difícil. Então, início eu fui entrando em depressão também. E começava a questionar minha vida, lembrar os conceitos que meu pai dizia. E, de repente, apareceu algo que eu pensei, é a minha solução. E o meu marido estava indo bem na empresa dele. E, de repente, ele foi promovido. Ele foi promovido para ser gerente regional da região sul do país e mais um estado do Mato Grosso, no começo.
E eu pensei, é agora, eu estava naquela depressão, aquele mal-estar, pensei, é agora que a gente muda para lá, eu posso rever minha vida. Mas quão grande não foi minha surpresa, ele contava para todo mundo, ele não trocou ideias comigo, ele só já veio determinado. As pessoas davam parabéns para ele, Anísio, você foi promovido, parabéns, quando que vocês mudam para Curitiba mesmo? Ele falava, nós não, eu vou sozinho, eu vou alugar um flat, eu vou morar lá sozinho, e a mesma vai ficar aqui, cuidando das lojas, cuidando do meu pai, cuidando das crianças. E aquilo, eu me senti rejeitada por ele, como esposa. E a coisa que eu mais queria era o amor do marido, estarmos vivendo como um casal, mas eu já estava vivendo como patrão e empregado já. Chegava no final de semana, só conversava de negócio. Aqui deve ter alguém que exerce esse papel também, trabalha junto com o marido, e nós começamos a trocar as nossas funções. Então, na loja, a gente falava de casa e em casa falava da loja. Na realidade, nós só falávamos de loja. Ele vinha, e se vendeu bem, então traçava mais objetivos e falava, olha, eu estou bem nessa multinacional, mas se um dia eu sair dessa multinacional, eu quero que a gente já esteja bem. Então, nós temos essa primeira loja, a segunda. Quando nós tivermos a 7ª loja, eu vou pedir a conta da empresa e eu vou tocar essa empresa. Eu pensava, meu Deus, eu não aguento até lá. E a depressão foi tomando conta de mim, porque juntou culpa, né? Eu me isolei também. E aí, a hora que eu senti que ele estava me rejeitando, então eu entrei numa depressão profunda. Comecei procurando psicólogos, falando com as minhas amigas, mas por causa da minha educação já, que eu entrei nessa depressão, por causa daquilo tudo que eu imaginava ou pensava de um casamento. E entrei numa depressão profunda, mas também, aí, comecei escondendo dele. Um dia encontrei com uma amiga e resolvi contar para ela. E ela falava, eu falava que eu estava muito insegura, que eu tinha mudado, que eu não era mais aquela pessoa. Ela procurou, por que você está tão isolada? Eu falava para ela, eu estou fazendo regime para emagrecer. Ela falava, mas você já está tão magra, por que você está fazendo isso? Eu não me sentia magra e estava me cuidando, mas sempre escondida do meu marido. Ele não sabia. E eu falava, eu quero ir para Curitiba, vamos. Ele falava, não, você vai ficar aqui, a loja precisa de você. Se você ouvir o testemunho dele, cada um de nós, a gente tem um ponto de vista, a mulher e o homem. Na cabeça dele era, começo de ano, as meninas não vão perder o ano escolar em Santa Catarina para ir para o Paraná, na metade do ano. Eu vou deixá-las para ir no próximo ano. As lojas estão indo bem. Você precisa estar à frente. Se você sair, vai acontecer alguma coisa que não é bom. E temos que preparar funcionários no teu lugar. Mas eu não pensava nada disso. Eu só me senti rejeitada. E eu não aguentei. Aquilo me dava fraqueza, me dava mal-estar. Eu sentia dor. Aí, mais que eu emagreci ainda. Entrei numa depressão, insegura. Aí eu falei com a minha amiga. Ela falou, nós vamos atrás de um psicólogo. E fomos e tal. E aí a gente achava que o psicólogo estava errado. E um dia ela falou para mim, olha aqui, Misma. Você sabe que você está muito mudada. Você sabe o que deve ser? Teu marido é bonito, ele viaja bastante, ele deve ter outra e você não quer me falar. Gente, aquilo eu fiquei assim, né? Falei, olha, não é isso. O que é, eu não sei, mas isso eu acho que não é. Passado mais um pouco de tempo, eu fui piorando, ficando... A pessoa, quando é triste por dentro, sabe como é que fica, né? Ela veio e falou para mim, Misma, se não... Ela falou outra vez, ele deve ter outra. Eu falei, se tem, eu não sei, mas não é isso que está mexendo comigo desse jeito. Ela falou, não, mas você se transformou tanto que eu acho que ele tem outra. Eu falei, quando ela sentiu que não tinha, ela falou assim, então se não tem, vai ter, porque você está magra e muito feia. Se cuida, porque você vai perder teu marido. Gente, recebeu... Aí você já está sem saber o que fazer, né? Aí eu pensei, então eu vou fingir para ele, final de semana só que ele vem, eu vou ficar bem. Vou me arrumar, vou fingir, e durante a semana era chorando, depressiva. Eu pagava para minha empregada não contar para ele, para não falar o que acontecia. Por quê? Porque eu queria estar bem, porque eu não ia levar mais essa culpa, que o nosso casamento terminou por minha culpa. Então, eu pensei, não, eu vou tentar levar, porque eu amava muito o meu marido, mas eu não estava entendendo aquele sentimento, aquela depressão profunda, por eu me sentir desvalorizada como mulher, como esposa, como aqueles projetos que nós tínhamos feito junto. E meu marido não entendia. Ele se achava o melhor marido do mundo. Ele não me traía, então ele achava que isso era a melhor coisa do mundo, só que ele tinha um objetivo na vida, e o objetivo dele era trabalho.
tudo ele trabalhava. O trabalho estava em primeiro lugar na vida dele. Então, a gente falava com ele, ele não ouvia. Então, ele já ganhava bem nessa multinacional, nós tínhamos aquela loja que cresceu 4 vezes em pouquinho tempo, já estávamos para abrir mais uma loja, e ele querendo mais, não por ganância, porque ele sempre foi muito trabalhador, ele sempre viveu assim, ele acreditava que esse era o jeito certo de ser um bom marido e um bom pai, só que ele era ausente das meninas também. Nisso, eu entrei naquela depressão profunda, nós fizemos uma viagem para São Paulo para fazermos compra para a empresa, e eu tive uma crise nervosa. Nós fomos discutindo, voltamos discutindo de São Paulo, e eu tive uma crise nervosa. Aí ele entendeu, ele viu como é que eu estava, porque até então ele não observava as minhas reações, eu estava conseguindo fingir bem para ele, no final de semana. Aí ele se assustou com aquela minha reação, ele ficou muito nervoso, e ele foi procurar aquela minha amiga, que ele viu que eu só estava com ela. Aí conversou com ela, ela falou assim para ele, olha, não pergunte para mim o que a Misma tem. Vai com a doutora fulana de tal, que ela sabe o que ela tem. Ele falou, mas como? A Misma está até se tratando. Ela falou, tá. Mas ela foi fiel a mim, ela não contou, mas deu o nome da médica. Ele marcou uma consulta, foi lá, falou com a médica, e aí a médica não queria recebê-lo a princípio, mas recebeu. E aí, então, a médica conversou com ele, ele falou que me amava e tal. Falou, então, se você ama, leva a tua esposa para... O que vai dar, eu não sei, mas leve sua esposa para Curitiba. Porque ela sabia que aquele foi o ponto que fez eu me sentir muito rejeitada. Ele, a contragosto, mas vendo que era necessário, então nós mudamos na metade daquele ano, falou, nós vamos mudar então para Curitiba. Fomos no meio do ano como eu queria. Mas aí nosso relacionamento já estava muito desgastado. Os pais dele já estavam morando lá. Em Blumenau, com a irmã também. Era um sócio, nós nos desentendíamos muito ali, não por mim, por ele, né? Então, a gente tinha esses problemas todos e meu marido, não, vamos para lá. Só que quando ele decidiu, antes de procurar casa para a gente morar, ele foi procurar, naquele domingo, aquele final de semana que ele decidiu, que ele falou com a médica e achava que eu tinha que ir para estar junto com ele, ele... saiu e já comprou um ponto em Curitiba, no centro da cidade, ali pertinho da Praça Osório, quem conhece lá, e falou, não, se ela já está com essa tal de depressão, trabalhando do jeito que ela trabalha, imagine aqui sem trabalhar. Então, primeiro ele foi atrás de uma empresa para mim trabalhar lá. Aí, aconteceu mais uma coisa ainda, já tinha todos aqueles fatores, e aí nós ficamos sem dinheiro, porque se com dinheiro já não estava dando certo, imagine sem dinheiro, porque quando nós, de repente, mudar de uma cidade, se estruturar a família, as crianças num colégio, e montar uma outra empresa, nós ficamos sem dinheiro. E aquilo que ele previa aconteceu. A loja de Blumenau começou a cair. Aí eu tinha que cuidar da de Blumenau e da de Curitiba. E aí nós, com problemas financeiros também. Nós começamos a nos desentender e achávamos que não tinha mais jeito. Eu fui para Curitiba, mas já fui com o nome de um psicólogo, ele sabia, e ele era contra, ele achava que roupa suja se lavava em casa e que nós tínhamos que resolver. Que eu não falasse nada para a psicóloga, mas ele acabou sabendo que eu ia. A contragosto, ele deixava porque ele via que eu precisava. Mas nós brigávamos demais, não nos entendíamos. Eu, às vezes, chorava 2 horas seguidas. Eu não conseguia me arrumar, não dava conta da casa. E aqueles problemas financeiros, ele viajando, ou ele tinha que vender as 2 lojas. Ou ele vinha trabalhar, ele saía daquela empresa ou vinha trabalhar. E nós começamos a brigar demais. Eu falava um português, ele falava outro. Então, nós estávamos pensando em nos separar, porque nós não víamos solução para o nosso casamento. Apesar de nos amarmos. Eu sabia que ele me amava e ele sabia que eu o amava também. Nisso, eu fui convidada para participar de um curso. Esse curso se chamava O Desafio de Ser Mulher, ou A Mulher do Ponto de Vista de Deus. Eu fui lá, peguei todo aquele material, comprei o material e levei para a psicóloga. E falei para ela, olha, eu fui convidada a fazer o curso com esse material, o que você acha? Ela me falou, Misma, pode fazer que vai ser bom para você. Mas nesses dias eu estava tão insegura que eu já nem dirigia mais. Eu andava de táxi pela cidade, de medo de dirigir. De tamanha era a depressão que eu estava. E nesse grupo eram mulheres assim, mulheres bonitas, de todas as cores, de classes sociais diferentes, todas buscando ter o mesmo conhecimento. E a nossa professora começou a nos passar qual era o propósito de Deus para as nossas vidas. O que a Bíblia dizia. Eu já conhecia a Bíblia, mas parece que eu não entendia aquilo. Eu sabia das histórias do Êxodo, de tanta coisa da Bíblia, eu me gabava de saber da Bíblia,
mas ela começou a mostrar qual era o papel da mulher e qual era o papel do homem. Eu já estava fazendo tratamento com psicólogos lá em Blumenau e agora em Curitiba também. E aquele curso me despertou. Eu me identifiquei tanto com aquele curso, com as pessoas. Eu tive uma vontade de ler essa Bíblia, esse manual que eu lia e não entendia. E eu comecei lendo, entendendo. E eu vi que eu tinha valor, que eu era única, porque meu marido falava que eu tinha que fazer as coisas porque eu era a extensão dele. Ele não podia fazer, era para mim fazer. E ali não, ali na Bíblia eu aprendi que eu era criada à imagem e semelhança de Deus. E que eu era a única. E que ele sabia quando caía um fio do cabelo meu. Aquilo foi, a minha autoestima foi se fortalecendo. E aquelas mulheres iam falando comigo. Tinha dia que eu tinha o ataque da depressão. Eu ficava o dia todo em casa fechada. A mulher, a professora do curso, vinha lá em casa, passava o dia todo comigo. E meu marido foi vendo. Mas, passados uns 3 meses, eu já comecei a ser aquela pessoa expansiva novamente, aquela pessoa alegre. E ele falou, nossa, mas esse curso está muito bom. E a mulher ainda vem e não cobra nada, porque já estava acostumada a pagar muita coisa. E ele viu uma diferença muito grande, um crescimento em mim. E viu eu muito disposta a estar estudando e, ao mesmo tempo, praticando aquilo que eu estava aprendendo. Ali naquele curso, eu tive um encontro com Jesus. Ali eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. E ali passei a ter sede pela palavra, comecei a ler um livro inteirinho, lia Gênesis, entendia, lia Deuteronômio, entendia, comecei lendo a Bíblia e falava, nossa, mas isso aqui é muito bom para mim. E comecei lendo, entendendo, aquilo foi me alegrando, aquela palavra que eu lia transformava o meu interior, eu fui voltando a ser aquela pessoa vagarosamente, né, porque os problemas continuavam lá, as nossas lutas continuavam lá, eu voltei a ser aquela pessoa que eu era. E meu marido ficou muito feliz com isso, e muito agradecido. Mas ele não falava com aquela mulher, que era a professora desse curso, onde nos ensinou os valores de Deus, que eu estava achando que tudo era minha responsabilidade, que as 2 lojas eu tinha que dar conta, da família dele, da minha irmã, eu tinha que carregar tudo nas costas. Quando eu descobri que cada um é responsável por si mesmo, e que Deus tem um propósito para a mulher, parece que saiu 400 quilos dos meus ombros. Fiquei 400 quilos mais magras. E comecei a me impor perante ele também, a colocar limites para ele, do sonho dele, que eu só estava fazendo aquilo que ele queria, embora eu gostasse, e me adaptei muito bem ao comércio, que nós temos essa empresa até hoje. Então, aí aquela mulher que cuidava de mim, ela passou um dia lá em casa, um final de semana, e convidou o meu marido. Olha, vai ter um encontro de casais. E eu gostaria muito que você fosse. Ele pensou assim, ai meu Deus, eu viajo a semana inteira, passar um final de semana no encontro de casais não vai ser fácil. Mas a Misla já está melhorando, eu não preciso, ela precisa, eu vou nesse encontro de casais. E aí nós fomos nesse encontro de casais, mas ele já combinou, vou chegar lá, ficar um pouquinho, só vão me ver, eu já vou vir embora. Se você quiser ficar, você fica. Falei, tá bom, nós fomos. E quando eles foram ensinando, dando curso, explicando, e começou a falar qual era o papel do homem. E ele achava que o papel dele era pôr dinheiro em casa e trabalhar. E quando ele descobriu que não era só esse o papel dele, ele parou para ouvir aquilo que as pessoas estavam falando. E no outro dia ele quis voltar. Não só ficou o dia todo aquele dia, como quis voltar no outro dia e sentar logo na frente. Porque ele queria aprender mais. E ali ele foi confrontado. Que ele tinha, em primeiro lugar, trabalho, segundo lugar, trabalho, terceiro e quarto lugar era trabalho. E ali nós aprendemos juntos que, em primeiro lugar, nós devemos ter Deus na nossa vida. É a tua intimidade, a tua comunhão com Deus. Nós somos uma nação cristã. Que nós devemos ter Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a família. E, em terceiro lugar, o trabalho e as obras sociais, palestras, trabalhar para ajudar o país, ajudar a sociedade. Quando ele entendeu isso, ele mudou de posição também. Ali ele também aceitou a Cristo e nós viemos para casa com uma nova visão. Ele saiu para viajar, e ficava ligando, começou dando valor a mim. E quando eu me senti segura com amor, com aquele cuidado dele por mim, eu deixei de me sentir a funcionária dele. Que era o que eu falei para vocês, tem hora que eu não sabia se eu era funcionária ou se eu era sócia dele, porque nós só falamos isso. Nós começamos a mudar nosso ritmo de vida, mas a nossa vida já estava
as crianças estavam muito machucadas. As meninas viam nossas brigas, me via depressiva e falsona no final de semana. Então, as minhas filhas foram crescendo nesse ambiente. E, então, nós precisamos ir para o psicólogo também. Tanto ele, como as meninas, como eu também, nós fomos para o psicólogo. E Deus foi nos ajudando e foi nos moldando. E aquela palavra que nós aprendemos ali, com dificuldade, porque não é fácil mudar um hábito alimentar, assim é um estilo de vida também, ele começou mudando o estilo de vida dele, colocando em primeiro lugar Deus na vida dele, em segundo lugar a família. E aí eu me senti valorizada, as meninas também se sentiram valorizadas. Ele continuou trabalhando muito, mas vendo a vida e nos tratando de uma forma diferente. E isso fez toda a diferença. E ele continuou estudando a Bíblia, ele continuou lendo e tentando praticar. Falei, mas esse livro é um livro muito antigo, onde já se viu, foi escrito há muito tempo atrás. Mas os conceitos da Bíblia são tão atuais quanto os conceitos que estão na revista Veja. A mulher fazia o que lá no início, há 2000 anos atrás? A mulher, eu fico pensando, tem hora assim, o que será que elas sentiam, o que será que elas faziam? Se você vai fazer uma pesquisa, você verá, ela tinha as mesmas necessidades que nós temos hoje. Primeiro, ser amada. Segundo, cuidar dos filhos, defender seus filhos. As mulheres já faziam isso, só no ambiente que elas viviam antes. E aí você começa checando o nosso estilo de vida com a Bíblia, que nós chamamos da Palavra de Deus, você vai ver que se nós seguirmos aquilo, é onde nós vamos ter a felicidade. E nós, como família, os dois descobrimos isso juntos. E aí nós fomos mudando. Aquela insegurança minha foi passando. Eu voltei a ser aquela mulher vigorosa, como ele gosta de contar. Eu comecei a ser até maratonista, agora estou parada, mas vou voltar. Quero ver se esse ano eu já faço a maratona de Curitiba. Eu comecei fazendo exercício, voltei a estudar novamente, e a nossa vida mudou por completo. E nós começamos a praticar, nossas filhas foram curadas, nós pedimos perdão para elas, do que nós fazíamos, do estilo de vida que nós tínhamos antes. E nisso as nossas lojas chegou a 7 o número que ele queria. E nisso ele saiu daquela multinacional para vir trabalhar na empresa. Aí nós novamente confundimos um pouco, ali trabalhando juntos outra vez, porque ele trabalhava numa empresa muito grande e veio na nossa empresa, que era uma empresa pequena. Tínhamos várias lojas, mas lojas pequenas. Aí começamos a ter um pouco de dificuldade de relacionamento, dificuldade financeira, e nisso ele começou a trabalhar muito mais tempo. E foi preciso Deus falar com ele e abriu essa porta para ele na linha de shopping center. Ele foi para os shoppings e eu fiquei aí já com as meninas, com as minhas 2 filhas trabalhando nas lojas. Continuamos trabalhando, Deus tem nos abençoado, porque nós temos procurado andar na vontade dEle, na visão dEle. As nossas filhas foram curadas, começaram a namorar e também procuraram homens segundo o coração de Deus, se casaram, têm filhos, a mais velha tem 2 crianças, uma de 7, outra de 3, e a caçula está com um nenenzinho de 6 meses, que eu falei para vocês, o Luca, um nenenzão. Eu que falo que é meu bebezinho, mas ele é muito grande. E Deus mudou a nossa vida, porque nós buscamos na raiz saber o conhecimento de quem fez esse universo, por que é assim. Nós vimos que é a palavra de Deus, e nós buscamos na palavra de Deus, e essa palavra de Deus transformou a mim, curou a depressão, curou as nossas finanças, o nosso relacionamento. Nós temos problemas, até hoje, nós temos muitos problemas. Tem uma loja que vai melhor, outra loja que não vai tão bem. Tem épocas que a gente ganha bastante dinheiro, tem épocas que a gente perde dinheiro também. Mas nós procuramos andar segundo esse roteiro, esses objetivos que nós aprendemos ali naquele curso. E fomos praticando. E hoje nós colhemos os resultados disso. As nossas filhas assumiram a empresa, a minha empresa, que é Confecções Misma também. Elas têm tocado essa empresa, elas têm vivido dessa empresa. Meu marido e eu voltamos a estudar, nós fomos fazer faculdade juntos, os 2 de manhã e depois à tarde e à noite trabalhando também. E Deus tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Mas você deve perguntar assim, mas o que eu estou aqui ouvindo isso e por que a Misma veio de Curitiba para contar isso para nós?
E eu vim mesmo, só para isso, levanto amanhã cedo e vou embora. Eu vim com muito amor, porque essa mudança que Deus fez em mim, eu conhecendo os valores dele, me transformou. E eu quero passar isso para vocês. O que é a Donep, no nosso capítulo, eu que gosto de falar o que é a Donep. Falar, sua bandeira sobre nós é o amor. Pode ver, vocês chegaram aqui, foram bem recebidas, mulheres alegres, foram abraçadas. Essa é a visão dessa associação. Nós fazermos isso e testemunharmos do que Deus tem feito nas nossas vidas pessoais, o que Deus tem feito na nossa vida financeira. E Ele pode fazer, porque a gente começa andando pela nossa cabeça, ou pela cabeça do pai, ou de um amigo, seguir as pessoas, e nós vamos para caminhos diferentes que só nos traz angústia, rejeição e abaixa a nossa autoestima. E hoje a gente fala tanto em saúde e alimentação saudável, nós queremos ser bonita, nós queremos ser dona de casa, nós precisamos, e é bom que trabalhemos fora também, porque o primeiro objetivo da vida da gente é ter comunhão com Deus, segundo família, comunhão com a família, e depois o trabalho, porque nós não podemos depender das pessoas para a gente viver. Nós precisamos trabalhar e pagar as nossas despesas. Mas nós vamos fazer tudo isso com equilíbrio. E tanto o meu marido como eu, nós brigávamos porque nós não tínhamos equilíbrio. E eu fui para psicólogos, gosto, sou a favor, ainda vou de vez em quando precisa, as minhas filhas também, mas Deus foi quem deu a direção para nós. Deus foi quem falou para nós o que era para nós fazermos. As meninas hoje são pessoas seguras, elas dão testemunho também na Donep. Essa minha filha, uma filha hoje está dando testemunho num chá em Telêmaco Borba, ou Tibagi. E ela fala da filhinha dela, a segunda filhinha dela, que nasceu com problema de coração. Com 10 dias já teve que fazer cirurgia. Ela tem um testemunho muito bonito, mas ela testemunha também do que Deus tem feito, da cura que Deus fez na filha dela. Até hoje, a minha netinha toma remédio para pressão alta. Ela, desde 10 dias, ela toma Captopril. Então, ela fala, vovó, eu vou dormir, eu quero Topil. A gente vai lá e dá o Captopril para ela, às 9 da noite e às 9 da manhã. Quem tem pressão alta sabe o que é, desde 10 dias de idade. Mas com esses problemas também nós temos. Mas Deus tem sido o nosso sustentáculo. Tem sustentado a mim como avó, minha filha como mãe, ela continua trabalhando, continua sendo empresária. Quem é que faz isso? Pela nossa força nós não conseguimos. Só um Deus maior é que pode fazer isso, por mim e por você. E foi isso que eu vim falar para você aqui nessa tarde. Que o nosso Jesus cura as nossas emoções. Porque nós, mulheres, cuidamos muito bem do nosso físico, da nossa aparência. Cuidamos também da nossa dor. Eu já vi uma palestra que a professora falava assim, que quando você está em casa passando roupa ou mexendo no ferro quente, você coloca o braço no ferro quente, queima, o que você faz? Você tira o braço porque doeu. Ou você aperta o braço e fala, já que queimou uma vez, às vezes chega até a falar um palavrão, já queimou uma vez, então queima mais. Porque você não deixa o braço apertando no ferro quente até chegar no osso. Porque a gente cuida do nosso físico. Só que as mulheres, os homens também, mas agora nós estamos falando com mulheres. As mulheres, quando tem uma emoção que é queimada, na emoção ela aperta o braço, como se estivesse apertando o braço lá, e deixa chegar até o osso. Ela queima aquela emoção dela como se estivesse queimando o braço, ela não tira. Quando a gente está em casa, lembra de alguma coisa, já aconteceu há 6 meses, você até correu uma lágrima. Ou só lá no Paraná que acontece isso. A gente relembra daquilo do passado e nós somos infelizes hoje por aquilo que não foi perdoado, que não foi resolvido no passado. Então, nós não cuidamos das nossas emoções como nós cuidamos do físico. Então, nós cortamos o cabelo, nós mudamos de cor de cabelo, nós nos arrumamos, fazemos ginástica, mas da nossa emoção, quando a gente, principalmente, está na TPM ou está ligeiramente deprimida, você pensa tudo de ruim que já te aconteceu. Isso é como se você estivesse colocando o teu braço físico no ferro quente. Só que você está colocando a tua mente nas emoções erradas. Na emoção da rejeição, na emoção da angústia. E a Bíblia fala em Filipenses 4:8, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Por que nós vamos ficar pensando, machucando a nossa mente naqueles problemas em que nós não temos como resolver? E nós não vivemos o presente. Às vezes, aí o marido chega em casa, ou um filho chega em casa, você já dá uma bronca na pessoa, porque você estava com aquele pensamento, naquela coisa antiga que a tua sogra fez, que o marido fez, ou que o filho fez. Você não cuida da tua emoção. E eu vim aqui hoje falar que nós temos um Deus, um Jesus que cuida e que guarda as nossas emoções. E que se você quiser saber, só procurar na Bíblia, aqui tem muitas adonepianas, elas podem ensinar para vocês, e você vai encontrar e Deus vai falar com vocês ali, porque Ele falou comigo, e se Ele falou comigo, sou uma pessoa muito difícil, vai falar com você também. Eu gostaria que vocês ficassem em pé para mim fazer uma oração para vocês. Eu vou orar por todas agora. Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor Deus, eu te agradeço por essa tarde tão gostosa, Senhor, por poder estar aqui na cidade de Porto Alegre, por cada mulher aqui presente nessa tarde, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando cada família, esteja entrando nos lares dessas mulheres, Senhor, na empresa delas, do marido, de quem ela estiver colocando agora diante de Ti, Senhor, esteja curando, restaurando, Senhor. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Senhor, toda doença física também seja curada, meu Deus, em nome de Jesus. Haja, então, o mesmo que o Senhor fez na minha vida, faça na vida dessas mulheres, Senhor. Eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Vocês permaneçam em pé ainda. A minha vida mudou muito. O meu relacionamento com o meu marido, nós ficamos, toda sexta-feira à noite, é o dia da gente namorar. Ontem nós não namoramos porque ele estava em casa, mas a gente antecipa um dia. A família toda sabe, nós tiramos um tempo para nós mudamos as prioridades da nossa vida. E eu vim aqui para falar isso para vocês, e o que fez a diferença foi eu ter aceitado esse Jesus lá quando eu fazia esse curso. E eu quero dar oportunidade para você, que se identificou com alguma coisa do que eu falei aqui, para aceitar a Jesus também. Vamos orar, abaixar nossas cabeças, e eu vou estar fazendo uma oração por vocês nesse momento novamente. Senhor Jesus, aqui estão essas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus, elas são tuas filhas. Elas estão aqui, Senhor, para Te buscar, para aprender mais de Ti. Renova a mente de cada uma, Senhor. Transforma a mente delas, assim como o Senhor transformou a minha. Eu Te peço em nome de Jesus. Eu gostaria que todos vocês continuassem de cabeça baixa. Eu gostaria de dar a oportunidade agora para aquelas que querem ter a vida mudada, querem ter o prazer de ter a vida mudada, como a minha vida. Gostaria que você levantasse a mão. Eu quero fazer uma oração com você especificamente. Jesus mudou, me tirou daquela angústia da rejeição, a angústia de que tudo eu vivia isso. Amém. Uma já levantou, outras também. Amém, amém. Tira essa angústia, essa insegurança que a gente tem, porque essa segurança a gente só tem em Jesus. E as amigas que fizeram esse chá aqui, fizeram com muito amor. Vocês vieram aqui para ouvir um pouco do que Deus fez na minha vida. E esse Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida também. Continua com as mãos levantadas, aquelas que levantaram. Eu vou fazer um convite para vocês virem aqui à frente, que eu vou fazer uma oração especial com vocês e vou dar um livrinho ainda. Não se acanhe, pode vir, nós estamos entre amigas, estamos num ambiente muito gostoso. Eu falei, que linda. Prazer em tê-la aqui conosco. Pode vir vocês. Eu vou fazer uma oração com vocês todas. Se vocês quiserem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, pode vir aqui à frente. Porque a Bíblia fala assim, se confessares a Jesus... Obrigada. Como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. Nós temos o costume, podem chegar as outras também que levantaram a mão, por gentileza, lá de trás. A gente tem o costume de achar que para chegar a Jesus é muito difícil e nós temos que fazer sacrifícios. Mas para nós chegarmos a Jesus é de graça. Ele está batendo na porta do nosso coração, Ele quer entrar. E basta você falar, entra. E Jesus entra e eu vou fazer essa oração e vocês repitam comigo, por favor. Eu digo o meu nome e você diga o teu. Então, eu digo, eu mesma, eu vou falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, toma a minha vida, cuida da minha casa e da minha família, em nome de Jesus, amém. É isso que eu vou falar, tá? E aí vocês repitam também, por gentileza. Eu mesma, fala teu nome, declaro que aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.
Renova minha vida. Transforma-me. Eu quero estar no centro da tua vontade. Cura a minha casa. Me ajude a perdoar. E eu declaro que sou a sua filha a partir de agora. É no nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma-me